Agora nós vamos direto a Brasília com liberdade de opinião. Vamos conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Colombo. Ainda bem que você percebe claramente que eu não pinto o cabelo. Não, você não. E não tem o espírito vingativo do Sidney, viu? Ele está se vingando de mim já faz uns 2, 3 dias já. Bom, vamos lá, Alexandre, para os nossos assuntos do dia. O primeiro deles é a eleição lá no Amapá. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, atendeu a um pedido feito pela Justiça Eleitoral do Amapá, pelo TRE do Amapá, e decidiu pelo adiamento das eleições municipais em Macapá por causa do apagão que atinge o estado há quase 10 dias já. As novas datas ainda não foram definidas. Essa mudança precisa ainda de uma aprovação do plenário do TSE, que deve analisar o caso daqui a pouquinho, por volta das 10 horas da manhã. Já nos outros municípios do estado, a intenção inicial é que as votações aconteçam normalmente. O primeiro turno agora no dia 15, domingo, e o segundo turno no último domingo do mês, dia 29. Alexandre, foi a melhor decisão mesmo adiar as eleições em Macapá, pelo menos? Bom, na verdade, a decisão mesmo vai ser tomada agora de manhã, né? O plenário é que é forte, né? O plenário é que decide mesmo. A decisão do presidente Barroso é uma decisão momentânea, né? Mas quem vai confirmar ou não é o plenário do TSE. A gente fica, né? Foi uma mera coincidência, como dizem os filmes, que um dos candidatos seja irmão do Alcolumbre, do presidente do Senado, e esteja em queda nas pesquisas, e só vai ser a capital, não vai ser o interior, né? O Amapá não tem falta de luz, né? Ele está com falta de eletricidade. Falta de luz não tem. A linha do Equador passa em cima de Macapá. Então, é o lugar que tem mais luz, né, para votar. Além disso, todas as urnas eletrônicas têm embutida uma bateria, que dura de 6 a 12 horas. Né, e mandaram lá mais de 1.000 baterias extras para esse efeito. Então, vamos ver o que decide, né? Foi a Justiça Eleitoral lá do Amapá, que está mais próxima do problema, né? Eu estou aqui longe disso, né? Embora receba lá as informações da Gazeta lá do Amapá todos os dias, mas mesmo assim a gente precisa estar no local para sentir essas coisas, né? Então vamos ver o que decide agora o plenário do TSE a respeito dessa coisa estranha que na capital não vota. O argumento é que houve a ameaça de manifestações, de protestos pela falta de energia elétrica, né? Houve ameaça de manifestações no dia da eleição, na boca da urna, né? Então, por isso, seria perigoso fazer a eleição no domingo na capital. No interior, onde há mais paz e mais policiamento, né, não há esse problema. Então, vamos ver o que decide a Justiça Eleitoral. O apagão que atinge o Amapá provocou reações no Congresso Nacional durante uma reunião da Comissão Mista da Covid-19, que é formada para fiscalizar ações do governo durante a pandemia. Parlamentares criticaram o fato de o apagão ter ocorrido a partir de um problema em um sistema concedido à iniciativa privada, a uma empresa. E aí direcionaram críticas à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é quem faz a fiscalização dos serviços concedidos a empresas privadas na área de energia. Alexandre, a responsabilidade do apagão ocorrido no Amapá ainda é bastante difusa. Nós ainda nem sabemos exatamente o que houve, que gerou o apagão no Amapá. Que tipo de discussão, a partir do momento em que soubermos exatamente o que aconteceu, a extensão do estrago, que tipo de discussão o país deve desenvolver sobre privatização desse tipo de empresa, sobre como regulamentar de maneira eficaz e fiscalizar de maneira eficaz o trabalho dessas empresas? Em que tipo de discussão nós deveremos nos ater a partir do momento em que soubermos o que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, dizem que não foi um raio.
portanto foi falta de manutenção, né? Já havia um terceiro transformador naquela subestação, gigantesco, parado há 1 ano, esperando manutenção. Outros 2 funcionando, um dos 2 pegou fogo também por falta de manutenção, provavelmente, né? Então tem só um que leva ao racionamento. Agora é a grande oportunidade dos estatizantes, por razões ideológicas, pregar contra a privatização, que deu certo. Todos nós sabemos que tivemos acesso ao telefone, o telefone ficou barato, o aço das siderúrgicas ficou barato, tudo fica mais barato quando sai do Estado, porque a estatal é muito pesada. A estatal tem muito dos seus próprios custos, ela fica pesada, ela dá vantagem para os funcionários, aquela coisa toda. Então, é um momento de os estatizantes, olha, vejam só, né? A culpa é da ANEEL, que não fiscalizou. Espera aí, né? Nenhum tribunal vai julgar um homicida comprovado, confesso, e dizer que ia aceitar o argumento da defesa dizendo que ele matou porque não houve fiscalização da polícia, né, que a polícia que é culpada. Então, sim, a responsabilidade deve ser da empresa privada que estava fazendo isso, que tem contato com a empresa do Estado, lá, a Companhia de Eletricidade do Amapá, né, que tem contrato com eles, que acho que deveria ser a fiscalização mais próxima. Agora, para todos que estão acompanhando essa questão do Amapá, não é só uma curiosidadezinha, né? Só uma curiosidadezinha, porque eu acho tão interessante isso. É o único Estado brasileiro que faz fronteira com um país europeu, com a província ultramarina francesa, da Guiana Francesa. É isso. Esse problema no Amapá, o apagão, pode de alguma maneira interferir na discussão sobre a desejada, não só neste governo, em outros também, como no governo Temer, privatização da Eletrobras, Alexandre? Vai interferir. Os estatizantes vão usar isso como argumento, né? Foi um desserviço que essa empresa privada lá prestou ao não fazer a manutenção correta, né? Eu lembro de outros tempos, né? Não é da sua geração, mas é da minha, da Light, canadense, lá no Rio de Janeiro, que era muito acusada pelos nacionalistas, né, de que não estava prestando bons serviços. E isso levou à estatização, né? Lá no meu estado, Rio Grande do Sul, Leonel Brizola estatizou a energia elétrica por causa disso, pela qualidade ruim dos serviços privados. Então, a iniciativa privada tem que tomar esse cuidado e ter padrões, né? Padrões, que é uma coisa assim que tem que entrar na cultura brasileira, né? Os padrões, os protocolos para fazer a coisa certa da primeira vez, para não ter que fazer a segunda vez. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse que vai destravar a pauta da casa. Ele participou de uma reunião ontem com o presidente Bolsonaro, com o ministro Ramos também, e disse que o governo já definiu alguns temas prioritários para esta retomada da pauta na Câmara. Nós ouvimos o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o responsável pela pauta de votações. Ele conversou com o analista de política da CNN, Igor Gadelha, ontem à noite. E ele disse que desconhece a pauta citada por Ricardo Barros, a pauta estabelecida como prioritária pelo governo. Será que dessa vez Alexandre, conseguirão governo e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entrarem num acordo sobre o que deve ser votado, o que pode ser votado, apararem arestas e fazer a Câmara voltar a andar, pelo menos até o final do ano agora? A gente não sabe se vai ou não ter recesso em janeiro. Eu acho que sim, acho que é possível. Porque os dois têm o mesmo interesse, os dois querem. Eles estão a serviço do país, eles são empregados do povo brasileiro, né? Mas isso aí é teoria. Na prática, ele disse, eu desconheço porque ele não falou comigo ainda, né? Então isso não significa um entrechoque. O líder Ricardo Barros está muito preocupado com o ano que vem, ele tem toda a razão. E certamente o presidente da Câmara também deve ter essa preocupação. O ano que vem é o ano de cobrança das contas. Então, o parlamento tem que ajeitar as leis para que o ano que vem doa menos. Vai doer, mas para que doa menos, né? Para que as coisas andem sem haver
uma tragédia econômica, financeira, fiscal dentro do governo que vai ter reflexos no país, né? Como consequência, é a conta dessa pandemia, dessa parada aí, desse pânico que foi semeado, né? É a conta, infelizmente. Então, mas eles vão se acertar sim e tomara que consigam, porque os dois sozinhos não votam, né? São 513 deputados. Muitos estão envolvidos, inclusive são candidatos nesta eleição de domingo, né? Isso paralisou um pouco, mas não paralisou tanto quanto os outros anos. Olha só, que somada a pandemia e a campanha eleitoral, houve muita votação graças ao sistema de votação à distância, né? Olha, se for comparar, vai ser mais do que no ano passado, né? Quando não houve pandemia, né? E não houve campanha eleitoral, né? Mas em campanha eleitoral, em geral, lá por agosto, já não tem, na hora de voltar do recesso do meio do ano, já pouca gente volta, em geral, né? E agora funcionou, chegou a ter muita aprovação de matéria importante. Alexandre, queria tratar com você sobre um tema que no ano que vem deve ganhar muito destaque, que é o principal, o maior leilão de 5G do mundo, que deve ocorrer aqui no Brasil, se o cronograma for mantido. E há uma batalha campal entre americanos e chineses pelo fornecimento do 5G aqui para o Brasil, um mercado enorme, aberto. Um dos secretários do Departamento de Estado americano visitou o Brasil e criticou durante a visita duramente os chineses. Ele afirmou, entre outras coisas, que o Partido Comunista deve ser tratado como uma ameaça. Eu separei aqui um trechinho para ilustrar seu comentário, Alexandre. O Partido Comunista Chinês é realmente uma ameaça real, imediata para mercados no mundo. Os cidadãos do mundo estão acordando para a verdadeira parte desse partido comunista sobre a corrupção, ocultação de informações. Lá em Washington, eu diria que isso é a maior paixão que nós temos ao passar do tempo. Então, na verdade, não interessa se você é um republicano ou um democrata, isso é realmente uma ameaça muito grande. Bom, eu lembro que em cerimônia no Itamaraty, o governo brasileiro aderiu a uma iniciativa diplomática americana chamada Clean Network, em português, Rede Limpa. É um compromisso que une países e empresas em favor de fornecedores considerados confiáveis na área da tecnologia, numa tentativa de impedir, por exemplo, que equipamentos da chinesa Huawei, empresa chinesa Huawei, sejam utilizados em redes de telecomunicações a partir do 5G. Alexandre, como é que você avalia esse discurso, esse trecho do discurso do secretário do Departamento de Estado norte-americano? Bom, em primeiro lugar, duas verdades, né? O Partido Comunista, onde ele está no governo, é ditadura, né? Então, claro que todo mundo tem que temer uma ditadura. Segundo lugar, é verdade, republicanos e democratas estão unidos, né, para combater o chinês, o produto chinês, a guerra comercial, né? E estão fazendo pressão sobre nós, né? Dependendo do resultado final, né? Vou chamar de resultado final, é um pleonasmo, mas, enfim, lá nos Estados Unidos tem resultados e vai ter o resultado final. Dependendo do resultado final, né, se descontinuar o Trump e entrar o Biden, né, talvez seja melhor para a gente, porque não fica assim nessa questão uma adesão automática. Nós vamos discutir. E aí é bom que a gente discuta para avaliar e valorizar as nossas posições em relação a essa questão. Tudo bem, né? Sim, seguimos o sistema, né? Tudo bem, entramos na guerra, mas você nos dá uma siderúrgica de volta redonda, né? Tudo bem, a gente vai com vocês, vai deixar o produto chinês de lado no 5G, mas e aí? Quais são as vantagens que o Brasil leva? Por sua vez, né, nas nossas negociações com a China, a gente não pode fechar a porta. A China é o nosso grande comprador. Depende de nós, sim, né, para se alimentar. Nós somos hoje
né, com 135 milhões de toneladas de soja a ser colhida agora, daqui a pouco, né, nós somos o maior produtor do planeta Terra de soja. Isso é proteína, né? A China nos compra muita soja, depende da gente, depende da nossa carne para alimentar o chinês, que está cada vez consumindo mais. Então a gente tem que tratar bem o chinês, né? E tem que tratar bem o nosso parceiro tradicional americano. E tem que ficar com o pé atrás com ditadura. Não vamos misturar Partido Comunista Chinês com negócio. Né? Como disse, eu já contei aqui, né? já me referi aqui ao líder chinês que disse não importa a cor do gato desde que ele pegue o rato. Né? Então, vai nos comprar, vai ter negócio, vai ter uso limpo dos sistemas digitais, isso aí todo mundo quer. Né? Eu lembro de discussão semelhante quando estava começando aqui TV a cor no Brasil. Né? Eu, inclusive, cobria a solenidade lá em Caxias do Sul pelo Jornal do Brasil, o lançamento do TV a cor. Foi uma grande discussão entre o PALM e o NTSC, que o americano crítico chamava de never twice the same color, né? Nunca duas vezes a mesma cor. E optamos pelo PALM. Isso foram coisas lá do passado. Então temos que valer sim as nossas posições, o nosso valor. Somos cada vez maiores, né? O nosso agro garante isso, né? Então acho que é conversar, né? É ver quem oferece segurança, é mais ou menos como a vacina. Pfizer ou Sinovac, né? Quem nos dá segurança, quem nos dá eficácia, precisamos saber disso. O que é melhor para o Brasil. Já que você tocou nesse assunto da vacina, Alexandre, este é o nosso próximo tema aqui no Liberdade de Opinião. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, nos deu uma entrevista exclusiva e ele disse que quer acreditar que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, seja independente e técnica. Ele deu essa declaração depois de a agência ter autorizado a retomada dos estudos para o desenvolvimento da Coronavac pelo Instituto Butantan em São Paulo. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. A Anvisa é uma agência de Estado, ela não é uma agência de governo. Ela é formada por pessoas que têm estabilidade nas suas funções, ela é um órgão técnico que está a serviço, né, da vigilância sanitária do país. Alexandre, houve versões muito diferentes a respeito do que aconteceu ao longo deste período, né? Acusações pelo governo paulista, pelo Instituto Butantan, de uma suposta interferência política na Anvisa, alimentada por aquela declaração do presidente, dizendo que ganhou mais uma vez, citando o governador de São Paulo, João Dória. Já a Anvisa diz que interrompeu o estudo porque houve uma morte e o governo de São Paulo, por meio do Instituto Butantan, demorou para dizer qual era a causa da morte do voluntário e que qualquer morte precisa ser estudada, porque, enfim, está sendo testado uma vacina, um imunizante, não se sabe se o imunizante pode ou não ter provocado determinada reação. Então, tem duas versões absolutamente distintas. Agora, ao que tudo indica, a coisa pacificada, os estudos estão autorizados e já recomeçaram no Instituto Butantan. O que é que a gente tira dessa confusão toda, Alexandre? Tira os dois, o presidente e o governador, e separa. E põe Butantan e Anvisa. Eu ouvi na Anvisa a mesma coisa que o senhor Dimas Covas está dizendo sobre ela, né? Que o Instituto Butantan é confiável, é tradicional, né? Faz um trabalho excelente, não mistura, não tem política, como tem lá no Rio de Janeiro, tem muita e demais, né? Mas não tem política no Butantan, isso eu ouvi também, né? Então, os dois se entendem muito bem. A Anvisa, como eu disse ontem, fez exatamente o que deveria ter feito. Eu até acho que foi muito rápida essa interrupção, né? Porque devem ter provado e demonstrado que a causa da morte dessa pessoa não foi nem depressão, nem uma depressão causada pela vacina. Não? Isso deve ter ficado muito claro. Né? Então, por isso que continuam os testes. Né? A Anvisa e o Instituto Butantan entendem-se perfeitamente no nível técnico, né? De modo isento da política, né? Separado das brigas entre o presidente da República e o governador do maior estado do país.
Agora, é possível e provável que aconteçam novos soluços por causa da política durante esse período de descoberta da vacina, de aprovação de vacinas? Porque a vacina chinesa, por exemplo, a Sinovac, como a de Oxford e qualquer outra da Pfizer, vão precisar de uma autorização definitiva ainda da Anvisa para serem aplicadas na população depois, não é, Alexandre? Pois é, a última palavra quem dá, né, você já disse que não é você que dá a última palavra, mas é o consumidor da vacina, né, o paciente da vacina. Né. Não tem que ir para Supremo para dizer se é obrigatório ou não é. Né. Cada pessoa tem a sua vontade. Não, eu não confio nesta vacina, ou nesta vacina eu confio. Né. Ou não vou receber a vacina. Isso é liberdade individual. Essa é a decisão. Né. Não dá. Existe a política de saúde e existe a política na saúde. O caso dos mais médicos, por exemplo. Né. Médicos cubanos. Foi política pura. Política ideológica. Cuba a queda do charuto foi muito grande, a República Dominicana está fabricando charuto, a queda, o açúcar despencou, o que nós vamos exportar? Supostos médicos, né? Então houve um caso muito sério aí, tá, a OPAS metida no meio dos médicos cubanos. Foi política. Né, na saúde. Né? Assim como é política na saúde, nomeação de ministro, de partido político e fazer política, preparar a campanha eleitoral. Né? Não é essa a política da saúde com P maiúsculo. Então, não dá para brigas pessoais não podem atrapalhar a saúde do Brasil, que já está bem atrapalhada, né? Desde anos que ela vem sendo relegada para um segundo plano. Então, é bom a gente pensar nisso, né? Que a saúde é muito importante para o país e a Constituição escreveu que é dever do Estado, né, e direito de todos. É isso aí. Eu vou ver se eu fico com a última palavra agora, viu, Alexandre? É sim, meu bem. É sempre a última palavra, não é? Bom dia, viu, Alexandre? Até amanhã. Você ainda tem o privilégio, né? Você deve ter o privilégio de receber opções, né? Esse aqui eu não tive opção, eu ganhei ontem, pronto. É para usar na CNN, estou usando. Mas ficou muito bom. Valeu, Alexandre, até amanhã. Até amanhã, obrigado.